Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e de fato o tempo virou dentro do Vasco da Gama. Para aquele torcedor que estava confiante no acesso à elite do futebol brasileiro, feliz com a chegada da 777 Partners, ontem após a derrota pelo placar de 3-1 para a Ponte Preta, começa a olhar para essa situação e se preocupar, ligar o sinal de alerta. E é claro, a gente vai falar sobre isso neste Fala Gigante, neste último vídeo da quarta-feira. Vamos falar sobre a derrota de ontem, falar sobre problemas internos dentro do Vasco da Gama, se tratando da chegada do CEO Luiz Melo. Hoje, inclusive, teve reunião entre o novo CEO da SAF e vice-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, falar também sobre a renovação do Egnaldo, chegada do Gustavo Maia, o último reforço desta janela de transferências, busca por novo treinador e muitas outras informações. Mas antes, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Como acabamos de falar, este daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva, deixe também o seu like para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece dentro do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui trazendo 3 informações rápidas e importantíssimas, se tratando de chegada, saída, renovações, e eu já quero começar falando sobre Gustavo Maia, o atacante que pertence ao Barcelona da Espanha, tem contrato com o clube catalão até final de 2025, estava emprestado ao Internacional, deve chegar no mais tardar entre amanhã, quinta e sexta-feira no Rio de Janeiro para se apresentar ao Gigante da Colina, realizar exames médicos e assinar com o Vasco da Gama. Lembrando, para quem não conhece, Gustavo Maia é um atacante de 21 anos que atua em várias partes do setor ofensivo, ponta esquerda, ponta direita, um atleta que foi contratado pelo valor de 24 milhões de reais pelo Barcelona no ano de 2019, quando ele nem sequer havia estreado no profissional do São Paulo. Ainda na base, já foi comprado, o São Paulo vendeu, teve uma passagem curta pelo Internacional nesse ano de 2022, não foi bem por lá, rescindiu seu contrato e agora chega ao Gigante da Colina para o restante dessa Série B. É claro, a gente torce para que ele vá bem, a gente torce que dê certo, porque hoje o setor ofensivo do Vasco é uma parte que realmente é muito carente dentro do esquema tático, e a chegada do Gustavo Maia acredito que será muito benéfica para o restante dessa temporada, para o resto de jogos que ainda faltam na Série B do Campeonato Brasileiro. Já a gente vai falar sobre Egnaldo, mas antes eu quero falar sobre saída, porque se o Gustavo Maia está chegando, o MT, o Matheus Nunes, está saindo do Vasco da Gama. A informação que a gente teve nesta tarde de quarta-feira é que o atleta está muito próximo de fechar com o Santa Clara um contrato por empréstimo de 1 ano, empréstimo até junho de 2023, com metas que, se forem batidas, será estendido até junho de 2024. Além disso, também há uma opção de compra. Se essa opção de compra for exercida até junho de 2023, o valor é 700 mil euros, trazendo para o real algo em torno aí de 4 milhões e meio de reais. E se exercer esse valor de compra em junho de 2024, o valor sobe de 700 para 800 mil euros e por apenas 85% dos direitos econômicos do atleta. Então, hoje o Vasco está praticamente muito perto de anunciar esse empréstimo do MT ao Santa Clara de Portugal e, é claro, a gente deseja todas as sortes ao atleta. Mas enfim, seguindo, né, rapaziada, deixa aí a sua opinião nos comentários, se você acha que o MT mereceria mais oportunidades dentro do Vasco da Gama ou você acha que é válido o empréstimo do atleta com uma opção de compra no valor de apenas 4 milhões e meio de reais. A ambulância passou, a gente parou um vídeo, mas já retornamos. E agora, ainda falando sobre o mercado, sobre janela, quero aqui falar sobre Egnaldo, porque hoje o Vasco, através de suas redes sociais, confirmou que o Egnaldo, atleta que completou 18 anos ontem, assinou um contrato com o Vasco da Gama. Ele que estava emprestado pelo Arsul aqui de Nova Iguaçu ao Gigante da Colina até setembro do ano que vem, setembro de 2023, hoje foi comprado pelo valor de 640 mil reais por 70% dos seus direitos econômicos. Assina um contrato até
agosto de 2027, com uma multa rescisória no valor de 30 milhões de euros, trazendo para o real algo em torno aí de 200 milhões de reais. Um valor alto. O Aguinaldo, que é um dos grandes destaques, ontem novamente entrou muito bem na partida contra a equipe da Ponte Preta, deu outra aí cara, né, de fato, para o setor ofensivo do Vasco, com a saída do Raniel, que fez uma das piores partidas com a camisa do Gigante da Colina. Se ontem o Vasco não ganhou, pode colocar essa derrota, essa realmente derrota ruim, esse resultado negativo nas costas do Raniel. Foram muitos gols perdidos, muitos contra-ataques, estragados devido à falta de qualidade do atleta, mas muito pelo contrário, quando o Aguinaldo entrou muito bem, mostrou que hoje vem merecendo ser o titular da equipe, assim como o Marlon Gomes, que mesmo com a pouca idade, quando entra, e ontem, quando entrou como titular, entra muito bem. E o Aguinaldo falou sobre isso, falou sobre essa renovação, disse que está muito empolgado com essa nova oportunidade, essa nova fase com a camisa do Gigante da Colina, e deixou bem claro que era um sonho um dia jogar por um clube gigante como o Vasco da Gama. Então, fala daí, Aguinaldo, o que você está sentindo em renovar com o Vasco da Gama. Valeu pelos parabéns e primeiramente quero agradecer a Deus, né, pelo esse contrato aqui com o Vasco da Gama. Era um sonho para mim desde quando eu cheguei aqui e estou muito feliz e realizado. Agora é trabalhar para continuar um belo trabalho aqui no Vasco da Gama. Cara, é que praticamente 2 anos atrás eu jogava Várzea, né, e nunca imaginava lá no assinar um contrato longo com um clube como o Vasco, um gigante, e fiquei aqui muito pensativo. Como eu realizei esse sonho. Agradeço principalmente a minha família, principalmente a Deus, minha família também, que vem me apoiando. E é isso. Muito grato por Vasco, a Deus, a todos que vem me apoiando aqui nessa longa caminhada. Então, rapaziada, expectativa grande em cima do atleta. E lembrando, rapidinho, em 2022, para vocês terem noção, esse ano, no caso, né, ele assumiu a titularidade no Sub-20, ele chegou esse ano ao Sub-20 do Vasco da Gama, é ainda, mesmo já com a subida profissional, artilheiro isolado da equipe, com 11 gols marcados em 16 jogos e 5 assistências nestes mesmos 16 jogos. Foi o grande destaque deste início de temporada nas categorias de base do Vasco da Gama, e ainda nesse ano de 2022 foi convidado pelo técnico Ramon Menezes para integrar a preparação da seleção brasileira Sub-20 antes do torneio internacional do Espírito Santo. Já fez um gol profissional com a camisa do Vasco da Gama em apenas 4 partidas pelo clube. Então é um talento, é uma joia que agora estará vestindo a camisa do Gigante da Colina pelo menos até 2027. Você, torcedor, também acha que o Aguinaldo vem merecendo uma oportunidade no time titular do Vasco, no lugar do Raniel? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E antes da gente entrar no assunto sobre o novo treinador, assunto sobre problemas internos no Vasco, essa mudança aí, né, realmente de clima dentro do nosso clube, rapidamente falar sobre outro cria das categorias de base, o Saulo. Para quem não conhece, o Saulo é um lateral direito da base Cruz Maltina, que esteve inclusive nessa última Copa São Paulo de futebol júnior, e hoje ele tem 21 anos. Ele estourou a idade das categorias de base e foi encorpado aos profissionais após a Copinha. Ainda não teve chance de atuar pela equipe, como a gente viu durante esse ano, né? O Saulo ainda não conseguiu entrar, vestir na camisa do Vasco profissional, e nesse ano, em abril ainda, ele até mesmo chegou a negociar um empréstimo com a Ponte Preta, só que a transição acabou não sendo concluída. Ele é um lateral direito, e ontem eu tô falando dele porque a gente viu Matheus Ribeiro e Leonardo Matos. Matheus Ribeiro contratado agora há pouco e o Leonardo Matos há muito tempo na casa, não dando certo. 2 laterais que realmente, se forem somados, não dá um lateral inteiro. E a gente vê o Saulo, cria das categorias de base, e a gente se pergunta, por que não dar oportunidade pro atleta? Hoje o jogador vem treinando em horários alternativos no CT Moacir Barbosa, está encostado pela comissão técnica. Ele tem contrato com o Vasco até o final desse ano e não deve continuar para 2023. É uma situação chata, um jogador que sempre não foi um destaque, mas sempre foi muito bem, um jogador seguro no Sub-20 do Vasco da Gama, titular da posição, e hoje não tem nem sequer oportunidade para atuar pelo profissional do clube. Volto a repetir, é uma situação chata, porque a gente vê 2 laterais direitos hoje dentro do nosso elenco, que, volto a repetir, se juntar, não dá um completo.
Deixa aí a sua opinião também nos comentários se você acha que o Saulo mereceria mais oportunidades, aliás, uma oportunidade nesse time do Vasco da Gama. Agora falar sobre problemas internos, porque sim, rapaziada, o clima virou, a tempestade chegou dentro do Vasco da Gama, para aquele torcedor que estava confiante no acesso, acreditando que com a chegada da 777 as coisas iam melhorar. Não é assim. No Vasco as coisas sempre são complicadas e hoje há uma crise entre Vasco e 777 Partners, porque o anúncio de que o Luiz Melo sairia, né, no caso, do cargo de CEO do Clube de Regatas Vasco da Gama e passaria a ser incorporado para a própria empresa norte-americana 777 como CEO da Vasco SAF, pegou muito mal entre os vice-presidentes do clube, que inclusive ameaçaram a entregar o cargo de VP. A empresa não vê razão para voltar atrás nesta decisão, mas a gente vê que há um clima muito ruim dentro do Vasco da Gama. Inclusive o próprio Luiz Melo esteve ontem em Campinas para acompanhar a partida entre Vasco e Ponte Preta. O executivo agora, depois de ser anunciado oficialmente como novo CEO da Vasco SAF, estará mais inserido no dia a dia do futebol do clube, aliás, do futebol da Vasco SAF a partir de agora. E ao GE, nessas últimas horas, um dos VPs resumiu que o sentimento foi de revolta e ódio devido à chegada do Luiz Melo, a confirmação de que ele seria o CEO da Vasco SAF. Inclusive, houve um movimento, como a gente acabou de trazer para vocês, de entrega dos cargos de vice-presidente para pressionar o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Jorge Salgado. Inclusive, o mesmo, ele realmente teve uma reunião com os VPs e após essa reunião procurou a própria empresa norte-americana 777 para demonstrar insatisfação com toda esta situação. E devido a essa reunião e devido à insatisfação do próprio Jorge Salgado, o movimento acabou freando a saída dos VPs. O presidente, segundo alguns aliados, realmente se sentiu traído pelo próprio CEO Luiz Melo de fechar com a Vasco SAF após ser o CEO do Clube de Regatas Vasco da Gama. O presidente também alegou não ter achado ética a situação do Luiz Melo e pediu para que a decisão fosse revista pelos norte-americanos. Devido a isso, há aí uma expectativa de que a empresa possa voltar atrás e manter o Luiz Melo apenas durante esse período de transição da Associação Vasco para Vasco SAF. Mas, volto a repetir, dificilmente isso vai acontecer, porque hoje o Vasco tem um dono, é a 777, e a própria empresa norte-americana entende que não precisa do aval do Clube de Regatas Vasco da Gama, da Associação Vasco, dos VPs do Vasco, para nomear os executivos que estarão à frente da SAF. E, inclusive, segundo informações, a 777 acha que o Luiz Melo fez um bom serviço como CEO do Clube de Regatas Vasco da Gama. Inclusive, a própria empresa norte-americana sabe muito bem do ambiente conturbado politicamente do Vasco da Gama e acredita, há um entendimento de que tudo isso que vem acontecendo, essa insatisfação por parte dos VPs, parte de um movimento político e não um movimento sério, e não um movimento que realmente não concorde com a sua chegada apenas pelo profissionalismo, pela capacidade, mas sim pela política que envolve o nosso clube, visto até porque hoje os VPs terão um poder menor do que o Luiz Melo. A 77 não vê conflito de interesse e deve seguir com o Luiz Melo à frente da Vasco SAF. O novo capítulo dessa novela ganha aí hoje, no caso, porque o atrito ganhará um novo capítulo, como a gente acabou de trazer para vocês, pois o Luiz Melo estará à frente dos VPs numa reunião que acontecerá ou já aconteceu nesta tarde de quarta-feira para a transição do Clube de Regatas Vasco da Gama para a Vasco SAF. O senhor Luiz Melo estará representando pela primeira vez a 777 diante desses presidentes de poderes e realmente o clima deve esquentar. A gente vai estar de olho, vai estar ligado para informar a cada um de vocês o que vem acontecendo, mas o clima dentro do Vasco da Gama, de fato, não é o dos melhores. Você também achou errada, equivocada essa situação de colocar o Luiz Melo à frente da Vasco SAF? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai voltar amanhã ainda às 7 horas da manhã com mais conteúdo e volto a repetir. O Vasco segue sendo o Vasco da Gama. Aquele clima bom que a gente sentia virou e hoje a tempestade se aproxima. Então o que resta é ligar o sinal de alerta, ficar de olho e torcer para as coisas boas, torcer para que aquele clima bom que aconteceu no Vasco no início do ano volte e no final do ano todos juntos possamos comemorar o acesso à elite do futebol brasileiro. Esse foi o vídeo, muito obrigado pelo apoio. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê seu like, compartilhe e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.